Mais uma vez, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa segunda parte, né, da aula 1, em que nós estamos estudando aí esses conceitos introdutórios, né, aqueles conceitos que a gente precisa conhecer até para a gente continuar a fazer os nossos estudos aí no campo da história. Tudo bem? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar mandando para vocês uma tela, tá? Tá aparecendo aí a telinha para vocês, estou no cantinho. Eu estou retomando o que nós fizemos na primeira aula. Olha, se você não assistiu esta aula aqui, tá? Vá lá no link, clique, assista a primeira aula, para só então você depois, né, dar prosseguimento assistindo esta aula aqui, tá bom? Não assista essa aula sem ter assistido a anterior, não, tá joia? Muito bem. A partir daquilo que nós já discutimos na aula passada, o que a gente vai discutir mais detalhadamente agora é a diferença entre história, historiografia, fato histórico e processo histórico. Tudo bem? Então, vamos lá? Eu vou voltar aqui para a gente primeiro conversar e depois a gente vai anotar. Pessoal, história nós já sabemos o que é. É uma ciência no campo das ciências humanas e que investiga fatos e processos passados, certo? Agora, o que nós vamos começar a discutir é o significado de um termo muito usado pelos historiadores e historiadoras. O termo é historiografia. Será que você consegue mais ou menos adivinhar do que se trata? Vamos ver direitinho? A palavra grafia, ela tem a sua origem no grego e significa escrita. Aí você pensa, professor, historiografia, escrita da história, pronto. Matei o significado da palavra. Olha, você não estará totalmente errado, tá? Realmente, se você fizer essa interpretação, é possível. Porém, a gente precisa compreender um pouquinho melhor o significado desse termo. Quando nós falamos em historiografia, nós estamos nos referindo ao conjunto de pesquisas, né? As diversas investigações que são feitas no campo da ciência histórica. Então, sempre que nós queremos nos referir ao conjunto das pesquisas, nós falamos em historiografia, tá? Então, sempre que essa palavra aparecer nas nossas aulas, a partir de agora, você já precisa ligar. Olha, se o Luiz está falando em historiografia, é porque ele está se referindo ao conjunto de pesquisas, aquilo que já se sabe sobre determinado assunto, sobre determinado fato ou processo histórico. Tá joia? Nós vamos fazer o seguinte, eu estive pensando na melhor maneira da gente conduzir essas aulas, eu acho interessante a gente retomar aqui o que nós já fazemos na sala de aula. Como? Eu vou mudar a tela aqui, não mudei ainda, né? Espera, agora sim, mudei a tela. Eu em sala de aula sempre peço a vocês que anotem, não é isso? Anotem no caderno de vocês aquilo que nós assistimos nos vídeos, aquilo que nós lemos nos textos e aquilo também que o professor explica em aula. O que nós faremos aqui é tentar repetir o que nós fazemos em aula. Então a primeira coisa aí, o que eu vou pedir para você agora? Dá dá uma pausa nesse vídeo, tá? Se você não está com o seu caderno de história, coloque seu caderno de história, tá? Anote a data em que você está assistindo. Eu vou até sugerir o seguinte, pega lá os horários que nós temos, nossos horários de aula. Cada videoaula dessa corresponde a uma aula, tá certo? Então você coloca lá, anota da melhor maneira. Semana de aula à distância. Primeira aula, aí você faz as anotações da nossa primeira aula, que já foi. Segunda aula, você fala, mas é a segunda parte da aula 1. Sim, mas é a segunda videoaula. Segunda videoaula. E aí você faz as anotações da segunda videoaula. Tudo bem? Então, imagino que agora, nesse momento, você já pausou, já pegou o seu caderno e agora você já voltou para assistir ao vídeo e fazer as anotações, não é? Então vamos lá, ó. Eu vou anotar com vocês. Historiografia.
nome dado ao conjunto de pesquisas realizadas no campo da história com H maiúsculo. No campo da história. Pessoal, essa palavra historiografia, ela possui outros sentidos. Tá bom? Ela pode ter outros significados, mas o significado com o qual nós vamos usá-la é esse. Nome dado ao conjunto de pesquisas realizadas no campo da história. Tá joia? Então agora, deixa eu voltar aqui para vocês. Muito bem. Agora nós vamos tratar do significado de fato histórico. Professor, na primeira aula, você falou em fato histórico, falou em processo histórico. O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu vou explicar. Quando a gente fala em fato histórico, em geral, nós estamos nos referindo a um evento, a um acontecimento, com uma data específica, tá? Não necessariamente exata. Não é um acontecimento que necessariamente tenha se dado em um dia, tá? Ou em 2 ou 3 dias. Mas é quando você consegue isolar um determinado acontecimento de outros. Eu vou dar um exemplo de fato histórico. Fato histórico. A recente pandemia que nós estamos vivendo. É um fato histórico. Daqui a alguns anos, sempre que nós nos referirmos à pandemia do Covid-19, nós estaremos nos referindo a um evento específico, né, que teve inclusive data para começar, lugar para começar, velocidade com que se propagou, enfim, e todas as consequências que certamente esse evento vai causar. Mas o que nos interessa é que se trata de um evento específico, um acontecimento determinado. Você conseguiu me entender? Então, sempre que nós falamos de um acontecimento, de um evento específico, determinado, a gente usa essa expressão fato histórico. Certo? Vamos voltar para o caderno? Vamos anotar isso também? Então, vamos lá. Eu vou voltar aqui para o nosso caderno. Certo? E aqui, ó. Vamos lá. Fato histórico. Deixa eu tirar esse negrito aqui, ó. Expressão usada sempre que nos referimos a acontecimentos determinados, específicos, mais facilmente localizados no tempo, né? Ok? Professor, foi muito rápido, eu não consegui anotar. Para o vídeo, anota, tá? Agora eu vou voltar para falar com vocês. Tá joia, pessoal? Então, veja, perceberam que há uma diferença quando nós falamos em história e fato histórico? História, nós estamos nos referindo ao nome do campo do conhecimento. Fato histórico são os eventos estudados, investigados pelos historiadores, pelas historiadoras. Entende? Então, muitas vezes a gente usa essas palavras confundindo o sentido delas. Então, a partir de agora, pelo menos aqui em aula, nós vamos evitar esse tipo de confusão. Quando a gente quer se referir ao evento, ao acontecimento, nós falamos de fato histórico. Tá? Agora, quando nós queremos nos referir ao nome da ciência, ao nome do campo científico, no qual se investigam os fatos históricos ou os processos históricos, aí nós vamos chamar esse campo científico de história, com H maiúsculo. Tá? Muito bem, agora o que a gente vai discutir? Nós vamos discutir processo histórico. Será o nosso último assunto dessa segunda parte da videoaula. Pessoal, processo, a palavra processo, ela sempre nos dá a ideia de continuidade no tempo. É algo que muitas vezes se inicia em uma data
nem sempre facilmente determinável, mas são acontecimentos que se sucedem no tempo. Então o processo ele se diferencia do fato, porque o fato é um acontecimento, é um evento, certo? Processo é um conjunto de eventos que se desenvolvem em sequência. Por vezes, um dando causa ao outro, um sendo resultado do outro. Na prática é muito mais complexo do que isso. Mas o que você precisa entender nesse momento é que sempre que nós usarmos a palavra processo histórico, nós não estamos nos referindo a um evento isoladamente, a um acontecimento. Nós estamos nos referindo a uma sequência de eventos, a uma série de acontecimentos. Acontecimentos que estão ligados entre si, muitas vezes por relações de causa e consequência. Certo? Vamos voltar então ao nosso caderno de anotações. Então, vou voltar aqui também. Aqui, pronto, apareceu aí. Agora, vamos lá então. Processo histórico. Indica uma sequência de eventos ou fatos históricos. Ponto. Não vamos colocar vírgula. Vírgula. Relacionados entre si por relações de causa e consequência. Vamos fazer outras observações? O processo histórico não apresenta datas específicas, mas sim diversos acontecimentos que se prolongam no tempo. E esse prolongar-se no tempo pode ser por décadas, séculos, milênios, por que não? Ok? Pronto, está feita a nossa anotaçãozinha aí. Sempre lembrando que você pode fazer as suas próprias anotações. Aqui, o que eu estou fazendo é sugerir a minha anotação para vocês. Mas vocês também podem fazer as próprias anotações. Deixa eu voltar aqui para a telona. Pronto, voltamos. Pessoal, então o objetivo desta aula hoje é: você conseguiu diferenciar história, que nós discutimos na primeira parte, de historiografia, de fato histórico e processo histórico? Ah, professor, eu queria um exemplo aí de processo histórico. Eu vou te dar um exemplo de processo histórico. Nós vivemos em uma sociedade e que nós costumamos chamá-la de sociedade capitalista. Em breve nós vamos discutir em detalhes isso. Em breve não, vai demorar um pouquinho. Mas capitalismo é o nome que nós damos à maneira como nós organizamos as atividades econômicas, isso é, aquelas atividades de produção de bens e serviços, e a maneira como as pessoas se relacionam para produzir esses bens e serviços. Você acha que sempre houve trabalho assalariado? Você acha que sempre houve direitos trabalhistas? Você acha que sempre existiu a propriedade privada das terras e das empresas em todos os lugares na mesma época? Não. Tá? O capitalismo ele teve um surgimento, ele teve uma origem, não só no Brasil, como também em diversas partes do mundo. Se desenvolveu. Só que não foi em um dia, em um ano, ou mesmo décadas. Foi ao longo de séculos. A forma como hoje nos organizamos economicamente é resultado de um desenvolvimento de séculos, não necessariamente bom. Não é essa a discussão que estamos fazendo aqui. Só para você entender o que significa processo na nossa discussão. São essa sequência de acontecimentos, sequência de eventos que se prolonga no tempo. Tá joia, pessoal? Ficamos por aqui.
Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.